Tudo bom, galera? Eu tô aqui a fazer esse vídeo. Na verdade, eu fiz esse vídeo ontem e gravei no celular. Só que eu usei um aplicativo para gravar o vídeo e o aplicativo gravou. Só que quando deu 15 minutos de vídeo, o vídeo cortou, parou de gravar. No aplicativo falou que estava gravando ainda, mas o vídeo cortou em 15 minutos e eu perdi praticamente meia hora de vídeo. Eu fiz o vídeo junto com a Vanessa, por isso que demorou muito. A gente conversa, a gente brinca, a gente fala. E esse vídeo não vai demorar 45 minutos. Esse vídeo é para falar para vocês uma experiência que eu tive, né? Na verdade, esse é um vídeo de muitos outros vídeos que eu pretendo fazer para contar para vocês um pouco das minhas experiências que eu tive com Deus ou espirituais, seja ela grande ou pequena. A experiência não precisa ser uma experiência com luzes, câmera, ação, cheia de purpurina, para ser uma coisa que toca a sua vida, né? Às vezes as coisas, as mais pequenas coisas, pode até parecer até ser insignificante, mas que Deus fala muito na nossa vida, que Deus nos dá uma experiência de vida que a gente vai levar pro resto da nossa vida. Talvez seja na dificuldade, talvez seja uma coisa na alegria, numa vitória, numa bênção. Deus está sempre nos ensinando. E esse é a maior vontade dele. Sempre falar com a gente, que a gente sempre esteja ouvindo a voz dele. Então eu vou começar com essa experiência, porque essa foi uma das experiências mais loucas, assim, que... Mais não, na verdade, né? Uma das mais não, a mais louca que eu já passei, né? Então já vou direto para a experiência, para não alongar muito. Mais ou menos um ano antes da Vanessa vir morar para cá, a Vanessa está quase 6 anos aqui. Um ano antes dela vir, então mais ou menos 7 anos atrás, eu tive uma experiência assim, para mim foi física. Eu tenho muitas evidências minhas assim que foi física, né? Com Deus, que eu sempre quis ter, eu sempre gostaria de ter e eu sempre esperei ter, né? Não foi uma experiência assim, eu vi Deus assim, ele conversou comigo com ele, mas foi uma experiência assim sobrenatural, mas ao mesmo tempo física. Então, eu acho que se não me engano foi no ano de 2011. Foi quando eu comecei a trabalhar lá na igreja, que eu me mudei lá pra Torre. Eu acho que eu nunca contei isso aqui no meu canal. Se eu não me engano, eu contei essa experiência numa igreja que eu fui visitar, lá do meu pai. Ele filmou e postou no canal dele muito tempo atrás, logo assim que aconteceu. Então, resumindo não, começando. Eu assisti, não sei, hoje não assisto muito, mas eu assisti bastante vídeo de um pregador americano, que ele teve muita experiência com Deus, assim, de ver coisas, né, de sonhar. E eu conheço bastante pregadores americanos que já tiveram experiências assim de ver Deus, né? Conversar com Deus face a face. Então, assim, eu gosto muito de assistir testemunhos, vídeos de pessoas que tiveram experiências pós-morte, né? Que ou foram para o céu, para o inferno, ou para algum lugar. E então eu sempre assisti bastante essas coisas, esses testemunhos. E esse pastor em particular, ele tem uma pregação. O nome dela é Close Encounters of the God Kind. Quando eu vi essa pregação no YouTube, eu não lembro se tinha a pregação inteira. Eu sei que eu comprei o DVD, fiquei bem interessado, eu comprei o DVD. Ele teve uma experiência que ele foi até o céu e viu coisas, e ouviu coisas. E eu achei muito interessante, muito legal. Mas além dessa experiência, ele conta a história de vida dele desde pequenininho. Desde que a mãe dele orava por ele, quando ele era pequenininho. Ele aceitou Jesus mais lá na frente. E ele, um dia... Eu tô contando isso porque vai fazer sentido na minha. E um dia ele já estava pregando bastante tempo, ele já tinha largado o trabalho dele. Ele já estava pregando há bastante tempo, né? E ele foi ele começou a fazer uma oração. Ele falou assim: ó Deus,
João, Paulo, fulano, ciclano, todos eles, essas pessoas te viram face a face, né? Abraão. E o Senhor diz na tua palavra que o Senhor não faz exceção de pessoas, né? Então eu quero que o Senhor venha falar comigo, da mesma forma que o Senhor foi falar com essas pessoas na Bíblia. Só a tua palavra diz que o Senhor não faz exceção de pessoas, então fala comigo também, eu quero uma experiência assim. Ele disse, ele estava orando errado, né? Ele fala que na época ele era um crente bebê, né? Ele ainda estava usando a fralda. Mas ele fala que Deus entende essas coisas. E acho que desde que eu vi esse vídeo, muitos anos atrás, muito mais do que 7 anos atrás, acho que mais de 12, 13 anos atrás, eu sempre tive comigo assim que um dia eu ia ter uma experiência com Deus que parecida, né? Que não que eu orasse, tinha uma época na minha vida que eu orava pedindo a Deus para ter uma experiência assim, mas passou, isso aí passou. E eu comecei mas eu nunca perdi esse negócio de saber que um dia Deus ia me visitar de uma forma diferente. Então, eu sempre tive isso. Tinha épocas na minha vida seasons, que a gente fala, né? Estações na minha vida, que isso era mais evidente. Assim, que isso vinha constantemente na minha mente. Pode ser hoje. E nessa época em específica, que eu estava trabalhando na igreja, eu não sei porquê, já tinha umas 2, 3 semanas que eu não conseguia dormir. E eu não dormia. Eu orava, eu lia a Bíblia, eu falava com Deus, pedia para dormir e não conseguia dormir, não conseguia. E meu pai viajou pro Brasil. Acho que foi bem na época que meu pai perdeu a casa e foi pro Brasil. E ele tava lá no Brasil. Ou ele falou isso pra mim antes. Não lembro se ele já tava no Brasil ou se ele falou antes pra mim. Mas ele falou pra mim que eu ia ter, que era pra me preparar. Falei, se prepare aí que você vai ter uma experiência com Deus assim, diferente, não sei o que. Beleza, né? Mas eu acabei esquecendo. Passou. Aí passou umas semanas e eu não dormia. Eu orava, eu lia a Bíblia e não estava conseguindo dormir. Eu ficava sentindo meu coração e alguma coisa assim incomodando, eu não dormia. Eu estava muito mal. Assim, sabe quando você não consegue dormir? Você dorme pouquíssimas horas. Eu não consigo funcionar. Se eu durmo menos de 4 horas de noite, eu no outro dia não. Meu cérebro não funciona bem. Eu fico exausto. Então eu não estava conseguindo dormir. Nessa noite, eu deitei para dormir. Eu dormia num colchão no chão. Como falei, a Vanessa não estava aqui ainda. Eu dormia num colchão no chão de solteiro, de frente para um banheiro. Era no estúdio. Vocês que acompanham o canal há bastante tempo, vocês sabem onde é que eu morava, lá na torre, né? Eu dormia com a cabeça assim virada pro banheiro, né? Com os pés virados para a cozinha. Né? A porta da cozinha era aqui, o banheiro era aqui. Eu tava assim. E eu sempre durmo de lado. E nessa noite eu fui tentar dormir como as outras noites, que estava bem difícil, e eu virei assim pro lado e puxei a coberta. Eu não sei se eu já estava dormindo há um tempo, eu acho que eu já tinha dormido há um tempo, porque eu fui me deitar, acho que era meia-noite, alguma coisa assim. E isso aconteceu mais ou menos lá pelas 2 e pouca, 3 horas da manhã. Quando eu... Oh? Sorry, eu só vim pegar meu tapete. Não tem nada. Quando eu dormia, quando foi umas 2 e 3 e pouca da manhã, eu peguei, né? Eu peguei não, eu lembro que eu dormia assim, eu sempre durmo assim. Quando foi esse horário aí, no meio da madrugada, eu acordei, só que eu não sei se eu tava de olho aberto ou se eu tava de olho fechado, né? Às vezes eu tô de olho fechado e eu enxergo as coisas iguais. Normalmente é coisa ruim, né? Demônio, essas tranqueiras assim, né? Normalmente quando eu fecho o olho eu vejo. Mas nessa noite eu não lembro se eu tava de olho aberto ou se eu tava de olho fechado. Eu sei que na porta do meu banheiro, bem para onde eu tava virado, mais ou menos 1,5 metro de distância dentro do banheiro, eu sentia, eu não conseguia ver, mas eu sentia a presença de uma pessoa, né? Em forma humana, só que eu não conseguia ver. E uma força, um poder muito grande.
era um vento. Eu já passei por alguns furacões aqui. E o vento é bem forte, mas nada se compara com aquilo que eu já passei até hoje na minha vida. Parecia que ia arrancar a minha pele. A única coisa mais aproximada que eu passei desse vento aí foi quando eu pulei de paraquedas agora, no final do ano passado. Que eu tô caindo assim, a bochecha faz assim, o vento leva. Foi mais ou menos assim. Só que quando eu pulei de paraquedas, o vento era constante. Nessa experiência que eu tive, o vento vinha assim, muito forte, muito mais além do que essa experiência do paraquedas que eu tive. O vento vinha forte, 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 e tinha, o som era assim, altíssimo. E vinha assim, em frente dessa pessoa, e vinha pra mim assim, e fazia. E parecia que tinha eletricidade dentro do vento. Eu ouvia tipo raio, sabe? Uma corrente elétrica assim, muito alta. Não sei se vocês já viram um vídeo assim, essas coisas assim de eletricidade muito forte. Eu tinha o barulho do vento, a força do vento e essa corrente elétrica ao mesmo tempo. E ele vinha e o barulho era. Aí parava, aí parecia que voltava, fazia. Voltava para dentro, né? Dessa pessoa que eu tenho certeza que era Deus. Eu tenho certeza que era Deus. Então eu já vou falar que é Deus. E fazia isso. Fazia tipo 20 segundos, assim, e voltava. Parecia que ele estava respirando. E quando ele respirava, fazia esse negócio assim. A respiração dele era forte demais. E de repente ele me pegou. Eu perdi toda a força. Eu não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada. Simplesmente eu estava ali paralisado. Como Daniel, eu tô lendo o livro de Daniel, então ele estava na frente do rio, e o anjo veio falar com ele, Gabriel. Ele disse que ficou como morto. Tantas outras pessoas na Bíblia ficaram como morto, não conseguia se mexer. Foi assim que eu me senti. Mas eu não tinha medo, nenhum medo. Absolutamente zero. Eu não tinha controle, não tinha o que fazer. Nada. Mesmo se tivesse um medo dentro de mim, nem o medo conseguiu vir. Eu só tive essa experiência. E ele me pegou, eu tava de lado, assim, como falei, com a coberta, né? Esse tempo todo, e eu virado assim para ele vir de frente para a pessoa. Mas eu só conseguia ver até a parte do joelho, assim, não conseguia ver mais, porque ele tava muito próximo de mim. E ele me pegou, ele virou meu corpo assim, de barriga para cima. Quando ele virou de barriga para cima, assim, ele me levantou, assim, ele me colocou em pé, assim, no ar. Eu tava mais ou menos alto, assim, meu colchão era bem alto. Eu tava no chão, não tinha cama nem nada, mas eu tava acima do colchão. Eu já vou explicar como é que eu sabia que eu tava acima do colchão. Tava tudo preto, eu não via nada de luz, eu não via clarão, eu não via nada. Tava a minha sala, o meu quarto, no estúdio, tava todo escuro, mas eu conseguia ver no escuro. Eu vi o edredom caindo assim, escorregando assim do meu corpo. Uma coisa que eu sempre tive comigo, desde que eu comecei a assistir, desde que eu assisti aquele vídeo do pastor e comecei a ter a certeza que um dia Deus ia me visitar assim, de uma maneira mais metafísica, né? Que eu nunca gostaria de estar assim, porque eu sempre dormi de cueca. Eu nunca gostaria de estar de cueca, né? Então, houve vários momentos na minha vida que eu dormia de calça ou de bermuda, alguma coisa assim. Mas nessa noite eu não estava esperando. E eu tava de cueca. Quando eu vi o cobertor, quando ele me colocou de pé, e eu vi o cobertor caindo assim no meu corpo, quando eu olhei pra baixo, que eu vi que tava de cueca, eu tava com uma cueca vermelha, que tinha uma coisa vermelha, eu nunca mais vou esquecer. Que eu vi ele passou, que eu vi que eu tava de cueca, mas eu senti mesmo sem poder me controlar, sem ter controle nenhum sobre o meu corpo, sem ter controle nenhum da situação que tava acontecendo, eu senti assim vergonha, né? Porque eu sabia que Deus estava ali no meu quarto e eu estava de cueca. Mas você pode falar, mas ele te conhece, ele te formou, vem da tua mãe, ele conhece todas as coisas, ele sabe. Você faz oração até pelado, às vezes eu faço oração dentro do chuveiro, ele vê todas as coisas, mas isso é uma coisa minha que eu tinha, né? E depois eu vou explicar o sentido, né? Aí ele me levou, ele pegou e eu tava assim voando, e ele me levou, nessa hora meu corpo tava, meus braços estavam para baixo, e ele me levou em direção à porta de entrada, que era bem próximo ali, tudo bem pequenininho do estúdio que eu morava, e ele me colocou tinha ali, bem atrás da porta tinha um canto, ele me colocou de rosto pro canto da porta, entre um pedaço de parede do meu closet
e o canto da porta. Ele me colocou de rosto pro canto. E eu sabia que eu estava bem alto, bem acima do chão, porque a minha cabeça passava da dobradiça. E a porta lá era uma porta de ferro, um apartamento bem antigo ali, acho que era no início do século XX, 1900, alguma coisa assim. E a dobradiça para fora. O meu rosto passava da dobradiça. E quando ele me colocou de rosto pro canto, assim, ele segurou o meu rosto no canto, assim. Bem próximo, praticamente encostando no canto da parede. Ele segurou o meu rosto assim, 3 segundos. Parecia uns 3 segundos, assim, né? Eu não tenho noção de tempo, pessoal. Eu não tenho noção de tempo nenhum. Mas parece que aconteceu tudo muito rápido, né? E eu não via o tempo todo. Na minha mente, no meu olho, não sei se era espiritual, se era físico, aberto, eu via flashes, assim. Eu não sei se você já viu no quarto escuro, você tira um flash que leva mais tempo. Então era tudo em flash, vinha assim, puf, puf, puf. Uns flashes estavam assim, quando dava os flashes, eu conseguia enxergar onde eu estava. Então era um flash, puf, ele virou meu corpo, era outro flash, puf, eu já estava levantando, outro flash, puf, eu vi o cobertor cair do meu corpo, outro flash, ele estava me levando para pro canto da porta, outro flash, meu rosto estava no canto da porta, eu senti o gelado porque era inverno. Outro flash, ele deitou o meu corpo no ar, assim, bem alto. Acho que praticamente da altura dessa mesa aqui. Essa mesa aqui é bem alta. E outro flash, ele me colocou bem de leve no chão. Bem de leve. Quando minhas costas encostou no chão, eu senti o gelado do chão. Lá não é carpete igual aqui em casa. Lá era um vinyl. E passava o frio. Quando minhas costas encostaram no chão, eu retomei a força no meu corpo e eu me arrastei para a cama. E eu lembro pegando a coberta, entrando debaixo da coberta, puxa, e tudo isso, esse tempo todo, aquela presença ali, eu já não sabia onde ele estava mais. Se ele estava no banheiro, se ele estava atrás de... Eu já não tinha noção disso. Eu sei que ele estava ali, porque o vento, a energia continuava ali. Quando eu voltei pro colchão, eu peguei a colcha, não, como é que fala? O edredom. Eu voltei para essa posição que eu tava assim, eu me cobri a minha cabeça assim. Quando eu cobri a minha cabeça, o vento, a energia, o poder, tudo aquilo que eu tava experimentando fez assim, passou. Quando passou, eu levantei, dei um pulo da cama, peguei a primeira coisa que eu fiz, apavorado, foi ligar pro meu pai no Brasil. No Brasil, não sei se já tava quase amanhecendo, se já era de manhã, bem cedinho. Lá em casa era mais ou menos às 3h05, 3h10 da manhã. E liguei pro meu pai. Aí meu pai falou... Eu falei, pai, você não vai acreditar. O que aconteceu aqui agora comigo? E aí ele falou, você lembra, Felipe, que eu falei pra você que você tem experiência? Tudo. Eu falei, minha nossa, mesmo você falou. Bom, resumindo. Até esse dia foi só uma experiência legal, né? Uma experiência cool, porque eu não sabia a interpretação por trás da experiência. Porque quando Deus faz as coisas na nossa vida, mesmo que seja ruim ou boa, é sempre boa, né? Mas a experiência às vezes não é tão agradável. É sempre para o proveito nosso, né? E ele sabia que eu estava orando. Eu estava lendo nessa época um livro, Como Ouvir a Voz de Deus, Como Ouvir a Voz do Espírito Santo. Né? E eu estava... E aconteceu várias outras experiências pequenininhas. Eu ouvi Deus falando comigo audivelmente, chamou meu nome uma vez, eu tomei um susto. Foi mais ou menos na mesma época, né? Mais ou menos na mesma época eu tava lendo. E eu não sei se foi por causa disso que isso aconteceu, que eu tava querendo... eu não sei, tá resumindo. Eu fui pra igreja e eu contei essa experiência pra uma amiga que eu tinha lá no grupo lá que ela frequentava. Ai, meu pescoço. Desculpa aí. Uma senhora assim, mais ou menos, ela um pouco mais nova que a minha mãe. Eu contei essa experiência pra ela e ela me falou uma coisa, uma parte da experiência que Deus estava falando com ela o que era, né? E Deus, em 2 dias, no máximo, acho, 2 dias, eu recebi totalmente a revelação de tudo aquilo que Deus falou comigo através da experiência, o que cada coisa da experiência queria dizer. Falei que eu não ia fazer um vídeo longo, já tem 20 minutos. Mas tudo bem. Vamos lá.
Quando ele chegou ali no meu quarto, ele chegou de surpresa, né? Eu não fazia ideia que eu ia ter essa experiência, eu não fazia a menor ideia, né? E ele me lembrou que ele fala lá que a gente tem que estar preparado, porque a volta dele é como um ladrão. Vai ser como um ladrão entra na casa, a gente não sabe quando que ele vai vir, que a gente tem que estar sempre de olho preparado. Preparado. Então, ele falou isso pra mim. Quando ele me levantou, a coberta caiu assim, de mim e eu vi de cueca, ele disse que eu não estava preparado. Eu sempre quis ter experiência com Deus e tudo, mas que eu não estava nem um pouco preparado para ter uma experiência assim com ele, mesmo ele deixando isso acontecer. Por isso que eu senti vergonha, porque a cueca e eu naquele jeito, eu não sei te explicar porquê, mas dentro de mim foi essa uma vergonha que eu senti. Não porque eu tava de cueca, porque ele é meu Deus e tudo, mas esse foi o significado para mim. Quando ele me colocou de cara na parede, ele falou para mim que se fosse preciso ele me colocaria de castigo, como a gente coloca o filho de castigo. Eu não sei se vocês fazem isso hoje em dia. A gente coloca o Lucas sentado aqui no carpete, aqui na parede, aqui, né? Não de cara pra parede. Quando eu era criança, meu pai colocava no canto, de cara pra parede. O americano, às vezes, tem essa mania de colocar o filho no canto, né? Eles falam, go to the corner, né? E bota as crianças de castigo. Então ele me segurou ali uns 3 segundos. Ele fosse preciso, ele me colocar me colocaria de castigo. Pra poder acordar, pra gente acordar, né? Pra gente realmente fazer aquilo que ele quer que a gente faça. Quando ele me deitou no ar, no momento que ele me deitou no ar, eu senti assim um carinho, um amor, uma coisa assim muito muito forte que eu não sei como explicar, um cuidado, tá? De pai para filho muito grande. E ele me colocou assim, não sei, eu sempre quando eu conto essa experiência, eu falo, quando você vê uma pena caindo assim, bem levemente e batendo quase bem devagarzinho no chão, em qualquer lugar, foi assim que ele colocou no chão. E ele me colocou no chão porque ele disse para mim que ele não queria que eu ficasse na minha zona de conforto. Eu sempre orei, sempre busquei a Deus, né? Eu sempre orei ajoelhado, sempre orei. Aí tinha épocas que eu orava com o meu rosto no chão. Eu sempre tive assim uma reverência para as coisas de Deus. A gente tem que ter. A Bíblia diz que Deus ele é o nosso Pai, mas ele não deixa de ser o nosso Deus. A gente tem que ter o temor de Deus, né? Se vocês veem essas igrejas mais pentecostais, essas igrejas desse tipo assim, as pessoas, quando começa o culto, antes de começar o culto, eles sempre se ajoelham, sempre fazem oração, sempre entram na presença de Deus com reverência, né? Eu sei que nem todo mundo tem esse costume, mas isso é uma coisa minha, tá? Não quero falar isso que é regra de ninguém. E isso é uma coisa que eu deixei de fazer há muito tempo. De ter essa reverência, né? Saber que eu não estou entrando na presença de qualquer pessoa, né? Que quando eu estou chegando na presença dele, estou chegando na presença do meu pai. Mas hoje em dia, se você for comparar o jeito que os filhos tratam os pais, não tem muito respeito, né? A gente vê aí. Mas antigamente se tinha mais o respeito. Então, mesmo ele sendo o nosso pai, ele não deixa de ser o nosso Deus, né? Mesmo se ele fosse só o nosso pai e não fosse o nosso Deus, a gente teria que ter um respeito para ele de pai, né? Mas principalmente porque ele é o nosso pai e o nosso Deus, a gente tem que ter mais respeito ainda. Isso é uma coisa, é do jeito que eu penso. E então ele me colocou no chão. E eu sempre orei no chão, sempre orei de joelho, sempre tive reverência. E eu fui passando de fases, estágios, né? Eu comecei a orar de joelho, eu orava de joelho com o rosto no chão. Aí eu comecei a orar só de joelho. Aí eu passei a orar de joelho debruçado no sofá. Aí eu comecei a orar de pé, eu comecei a orar sentado. Quando eu vi, eu já estava orando deitado, quase não fazia oração. E quando eu vi, eu nem estava orando mais, né? Uma coisa puxa a outra. Então, quando ele me colocou no chão, ele não quis dizer nada da oração. Eu estou falando isso porque foi o que eu levei para mim de experiência também. Mas ele me ter colocado no chão, ele estava falando comigo que ele não me queria confortável, entende? Porque quando a gente está confortável, a gente não está buscando a vontade de Deus para nossa vida. É bom, ele nos abençoa, eu tenho tudo que eu preciso, que eu quero.
tudo que eu já orei até hoje pedindo, Deus me deu. Tem muita coisa. Uma casa aqui nos Estados Unidos a gente está orando esse ano aí para Deus nos dar. Mas são coisas aqui na Terra. Deus ele quer que a gente busque também as coisas celestiais, porque isso tudo aqui vai passar. Eu tenho um quadro ali na parede com todas as coisas, eu e a Vanessa, que a gente gostaria, para a gente sempre passar, olhar e lembrar. E lembrar de orar por essas coisas. Mas além das coisas físicas dessa Terra, eu também tenho coisas ali espirituais. Nos lembrando que a gente não é dessa terra, que a gente não vai morar aqui para sempre, que Deus é sempre com a gente, que acima de todas as coisas é o amor que a gente tem que ter na nossa vida com o próximo, que Ele nos chamou para pregar a palavra dele. Então tem as coisas físicas que a gente quer, as viagens que a gente quer fazer, as coisas que a gente quer adquirir, a nossa casa, tudo nos ajuda muito a visualizar, né? E lembrar de orar. Mas as coisas espirituais são essenciais também. Então, ele, mais do que as coisas materiais que ele pode dar, com certeza, ele quer que você busque também as espirituais. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, se você não fala em línguas, não tem batismo no Espírito Santo, é uma coisa que ele quer que você busque também e peça a ele, que ele quer te dar. Então, foi isso, a minha experiência. Depois que eu recebi essa revelação da experiência, a experiência não foi mais tão purpurina, assim, só um show, entendeu? Porque Deus não faz nada para ser show, mas Ele sempre nos ensina. Eu contei essa experiência lá no trabalho onde eu trabalhava lá na igreja, fui lá numa reunião que não era nem para mim ir, mas eu fui com os líderes e tudo lá, e tem pessoas lá que ouviram a minha experiência, vieram falar comigo depois que estavam sentindo bastante a presença de Deus no momento que eu contava a experiência, que não conseguia falar, que o coração não parava estava disparado. Eu sei que o que eu vivi, o que foi real. Eu conheço pessoas que tiveram experiências muito, muito maiores do que essa aí que eu tive, mas essa foi a minha. Pessoas que eu conversei já, né? Um dia, quem sabe, eu conto a experiência dos meus amigos, pastores ou não, tremendas. Vou pedir a permissão deles para poder contar. Mas essa foi a minha primeira experiência assim que eu queria contar para vocês. E eu vou fazer outros vídeos mais contando experiências não tão coisas assim como essa. Porque essa, como eu falei, foi a maior. Mas eu creio que eu vou ter muito mais. Eu tenho 34 anos. E eu espero em Deus ter muitas outras experiências com Ele. Para honra e glória dele, para ele, porque ele nos ensina, né, em tudo, a palavra dele, ele nos ensina de várias maneiras. E as experiências com Deus, elas fortalecem a nossa fé, elas nos renovam, elas nos animam, fortalecem a nossa fé. E é isso que eu queria contar para vocês. Espero que tenha servido para alguém, para fortalecer a fé de alguém, para encorajar alguém que esteja pensando que Deus não existe ou que Deus não está perto. Tenha certeza, Ele está muito perto. Ele está aqui do meu lado agora ouvindo tudo aquilo que eu estou falando para vocês através dessa câmera. Talvez essa experiência vai valer, esse testemunho, né, vai valer para alguém amanhã, quando eu postar esse vídeo, ou daqui a 1 ano, 5, 10 anos, o vídeo fica no YouTube para sempre, né? Pelo menos que a gente saiba, né? Então, eu espero que esse vídeo abençoe a vida de vocês. E eu vou fazer uma oração para terminar o vídeo, porque não dá para terminar o vídeo sem oração, né? Um vídeo de testemunho. Então vamos lá. Senhor meu Deus, eu quero, Senhor, orar agora, Senhor, por essas pessoas que estão assistindo, que assistiram esse vídeo e continuam aqui comigo fazendo essa oração. Em primeiro lugar, Deus, eu quero orar para as pessoas que estão se perguntando: será que essa coisa que esse cara está falando é verdade? Quero te pedir, Deus, que o Senhor se mostre real, Senhor, para cada pessoa, Deus, que ouviu esse vídeo, que o Senhor mostre para elas, Deus, o quão real o Senhor é, o quão real o Senhor é e quanto o Senhor quer se mostrar para essas pessoas, Deus, ter um relacionamento com essas pessoas. Eu te peço, Deus, que o Senhor faça alguma coisa nova na vida dessas pessoas, que elas, se elas não te conhecem ainda, que elas venham a te conhecer e saber o quão lindo, o quão bondoso e o quão amado o Senhor é.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou teu filho lá naquela cruz para morrer por mim e por todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que elas possam, Senhor, aceitar o teu nome agora, se elas não te conhecem. E se elas já te conhecem, que elas possam ser renovadas e fortalecidas no teu espírito. Fala com elas essa noite, dê experiência, Senhor, com elas contigo, porque isso não é exclusividade de poucos, mas isso é para aqueles que desejam no coração e querem, Senhor, ter essas experiências contigo. Fica com eles, Pai, abençoa, Senhor, a vida deles e que eles possam, Deus, sempre, Deus, viver a vida deles na certeza e sempre lembrando, Deus, que a gente não vai morar aqui nessa terra para sempre, que nós somos peregrinos e forasteiros, Senhor, nessa terra e que a nossa vida passa muito rápido e que a gente não pode, Deus, deixar passar a salvação, porque essa sim é eterna. Ajuda-nos, Senhor, a estar sempre na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa experiência. 31 minutos. Um pouquinho menor do que o de ontem. Deu 45, por causa das brincadeiras com a Vanessa. Mas foi isso, tá bom? Um grande abraço para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo.